Bom, gente, hoje é meu primeiro vídeo e eu vim aqui falar sobre a minha HRV. Essa versão é a versão EX 2019. Eu vim contar um pouco da minha experiência com 4 meses de uso em relação à suspensão. Não vou enrolar, enfim, vou direto ao ponto. E eu listei aqui alguns tópicos, para poder conversar com você em relação a isso. Vou falar minha experiência pessoal, a minha vivência de acordo com a minha realidade. Porque não adianta eu falar aqui algo do que eu vivo, mas se a sua realidade pode ser diferente, então eu vou deixar bem em ênfase essas questões que eu listei aqui para você. Em relação à suspensão, o que é que eu achei da suspensão? Primeiro, antes de dar minha opinião em relação a isso, minha visão, é importante destacar que eu moro em Maranguape, cidade vizinha a Fortaleza. E aqui no Nordeste a gente tem um asfalto muito ruim, um asfalto que sofre muito com irregularidades, porque quando o asfalto ele é quebrado, ele nunca é corrigido aquele percurso todo, ele é sempre remendado, ele é sempre feito ali em partes. Então isso faz com que a pista ela tenha muitas ondulações, ela faz com que oscile muito, então acaba que a suspensão do carro ela trabalha muito nessas questões. E eu não estou falando nem de buraco, eu estou falando de remendos na pista. E eu sinto que a suspensão da HRV ela tem um ponto muito negativo nesse aspecto. Você sente muito no banco como se fosse socos nas costas, você sente muito esse balançado e os socos nas costas da questão da suspensão, Foi trocada a bucha da bandeja, a suspensão está toda ok, foi revisada. Então assim, realmente é do carro essa questão, Eu sinto muito essas questões da oscilação da pista, eu sinto muito na questão do conforto. Agora, quando você coloca ali que você está em uma pista reta, uma pista boa, simplesmente o HRV ele é sensacional. É um carro que fixa na pista, você não sofre com essas oscilações, você sente o carro no chão e de curva ele é muito bom. Já dirigi outros carros e o HRV ele é muito bom nessa questão de estabilidade, mas realmente em situações que a pista ela oscila muito, você acaba sentindo muito essas questões. Então rua de pedra você sente demais, rua de areia você sente demais. Aqui tem muito, Aqui tem muita questão, tem interiores por aqui, tem muita região de areia, de terra, pistas de terra, você acaba sentindo muito essa questão. Então pode ser um ponto que para você, dependendo da sua realidade, você pode sentir muito. Por isso que aqui no Ceará vende muito Hilux, SW4, carro alto, Jeep Renegade, Jeep Compass, porque a suspensão desses carros são muito boas. E para nossa região aqui é algo que se destaca. Se você mora ali, por exemplo, no sul, Eu já fui para o sul, já tive experiência de dirigir carro no sul. A pista é sensacional, você com a HRV vai se dar muito bem, porque você não vai sofrer com essas questões. Vai ser um carro que vai rodar tranquilo. Mas agora, se você mora em uma cidade muito esburacada, com muitas vielas nas ruas, com muita oscilação nesse aspecto, você vai sofrer um pouco. Para mim, é o único ponto negativo do carro, é essa questão. Que eu tenho sofrido muito com isso, mas acho que é uma questão de adaptação e vai da realidade de cada um. Em relação a conforto, da suspensão, eu digo que é uma suspensão que está mais para o desconforto do que para o conforto nessa minha realidade, porque que eu tenho muita essa questão do tipo de pista que eu vou, varia muito, então eu vejo que é uma suspensão mais desconfortável. Eu tive um Ford Ka, e do Ford Ka pro HRV, claro que é mais confortável, é um carro de outra categoria, porém eu esperava mais da suspensão do HRV, Mas é uma questão pessoal minha, uma experiência minha. Mas agora se você mora numa cidade bem asfaltada, uma cidade boa, você não vai sofrer com essa questão, Então, de modo geral, a suspensão do HRV, ela é boa, mas depende de onde você mora e o tipo do seu uso, Então acho que é importante considerar isso na hora de comprar o HRV ou não. Acima de tudo, o que vale é você fazer um test drive onde você mora. Se você mora na determinada cidade, acha o HRV de alguém da sua família, de algum conhecido ou de alguma loja, faça um teste nas ruas que você precisa e que você mais roda. Aí você vai saber se ele é um carro bom para você ou não. Para mim, é um carro que supra a necessidade, tem esse ponto da questão da suspensão, ser um ponto que não é um ponto muito positivo, mas para o meu uso, porque eu preciso do carro, ele supre muito bem e eu tento me adaptar em relação a isso. Mas futuramente, quando for trocar de carro, vou pesquisar com bem mais calma e testar realmente o carro se ele se adequa ao tipo do uso que eu vou fazer ali diariamente, que é um uso mais variado, que tem muita estrada de terra. E aí você pode ver que esse é um ponto que se sobressai nessa questão do meu uso. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal falando sobre HRV. Pretendo trazer vários outros falando da minha experiência. E lembrando que isso é uma experiência pessoal. A sua pode ser diferente, mas espero que a minha ajude você na sua decisão de compra
ou, né, nas suas decisões futuras em torno de um HRV. Então é isso, deixa aqui seu like, compartilha com alguém que está buscando essa informação e até a próxima.